Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 7 do curso de Mecânica Quântica. Nós vamos continuar falando sobre o oscilador harmônico, essa segunda parte do oscilador harmônico quântico. Tá? Então, na última aula, nós vimos que o enésimo estado, estado estacionário, vamos usar a parte espacial do estado estacionário, do oscilador harmônico, podia ser escrito então como N vezes aí o operador levantamento atuando no estado fundamental. A única coisa que ficou faltando desse método, chamado método algébrico aí pelo Griffiths, foi calcular essa constante de normalização AN. Você fez isso nos exercícios, você calculou A1, A2, e essa aula a gente vai calcular isso, vai gastar metade da aula para calcular isso de maneira geral, essa constante de maneira geral, tá? Com N geral. Mas calcular esse AN é a mesma coisa que você calcular, na verdade, o CN aqui, ou esse DN aqui, se você estiver num estado mais alto e quiser subir, quiser descer, desculpe, porque eu vou mostrar isso logo mais. Se eu achar esse CN, eu vou estar achando esse AN aqui, tá? E o que eu quero dizer com esse CN aqui? Bom, se eu atuar no enésimo estado, se eu subir o enésimo estado aqui com o operador de levantamento, eu vou obter um múltiplo do psi de n mais 1. Mesma coisa se eu descer com o abaixamento aqui, eu vou obter um múltiplo aqui, do psi de n menos 1. Então, achados essas constantes aqui de proporcionalidade, a gente está achando esse AN. Então, empurrando o problema de achar o AN para achar esses dois sujeitinhos aqui, tá? Mas antes de eu achar esses dois coeficientes aí, essas duas constantes, eu vou precisar usar uma propriedade aqui que quando esses operadores, o A mais e o A menos aqui, atuam dentro de um produto interno, dentro de uma integral, aqui de um sanduíche aqui, eu posso passá-los de um lado para o outro aqui. Por exemplo, eles estão atuando na função g. Sim, eu posso passá-los para atuar na função f, mas tem um preço para isso. Eles trocam a sua qualidade aí de subir para descer e vice-versa, tá? Ok? A gente diz que quando um operador tem essa propriedade, então, por exemplo, o A mais passa para o outro lado aqui, lógico, ele está sendo complexificado, está sendo tomado o complexo conjugado aqui, e ele vira o A menos, a gente diz em álgebra linear que um é o hermitiano do outro, ou o conjugado hermitiano do outro, tá? Se você estudar mais para frente, tem um símbolo para isso que é a adaga, tá? Uma adagazinha que a gente põe aqui. Para nós, por enquanto, é só uma propriedade de você passar, aqui da segunda função que você está atuando. Nós estamos sempre atuando com operadores à direita, certo? Passar a atuar nessa primeira função aqui, essa propriedade do menos virar mais, do mais virar menos, é chamada de conjugado hermitiano, tá? Bom, vamos demonstrar isso aqui rapidinho. Então, lógico, eu estou supondo que essas integrais façam sentido, certo? Então, f, g aqui são de quadrado integrável. Eu podia pedir menos que isso, simplesmente que essa integral aqui convergisse, certo? Eu vou pedir um pouquinho mais, eu vou pedir que elas sejam de quadrado integrável. Então, ou seja, elas caem rapidamente para zero no infinito e menos infinito, certo? Portanto, termos que tenham f indo para infinito, ou g indo para infinito, menos infinito, eles vão a zero.
tá? Eu já vou estar supondo isso de cara. Sim? Bom, qual que é a definição do A mais do A menos, né? O A mais do A menos de sinais aqui é uma derivada, atuando, no caso aqui na função g, e uma multiplicação aqui, menos de uma constante por x, certo? Bom, essa multiplicação eu posso passar à vontade para os dois lados aqui. Sim, eu posso passar a multiplicar g primeiro e depois com f, ou f primeiro e depois com g. X, o complexo conjugado dele continua sendo x, certo? Ele é uma letra real, né? Sim, uma variável real. Tá? A única coisa mais complicada é a derivada. Agora, se eu estou calculando, pense, integre por partes. Se isso aqui for u e dg dx é dv, a hora que eu faço, né? O v, bom, vai a zero. Sim? Ok? Estou supondo aqui que a de quadrado integrável vai a zero. Tá? Então, eu tenho que calcular simplesmente menos a integral de v du. Certo? Então, a derivada vai atuar em f, na verdade. Sim? E a derivada, ou x ou m aqui, todos eles são reais, eu posso pôr dentro do complexo conjugado à vontade. Tá? Então, o problema é simplesmente que quando você integra por partes tem um sinal de menos na segunda integral, né? Então isso aqui inverte os dois operadores aqui, tá? O mais atuando em g vira o menos atuando em f, tá? E vice-versa, ok? Então está demonstrado, tá? Então, em particular, o que a gente vai precisar, na verdade, vamos pegar a primeira linha aqui, por exemplo, a mais atuando na função psi-n, asterisco, a mais atuando em psi-n, né, sem asterisco, certo? Okay. Eu vou poder então passar, bom, isso aqui está atuando primeiro, né? Por exemplo, na primeira linha, leia a primeira linha aqui. A mais está atuando primeiro, então eu vou poder passar esse a mais que está aqui para o outro lado aqui, para outra função. Ele vai virar a menos, certo? Mas ele atua depois. Então, aqui, eu tenho um a menos aqui depois. Tá? Ele está à esquerda, ele vai atuando na ordem, né, da direita para a esquerda. Então, ele vem depois. Tá? Okay. Tudo bem? Para que eu vou usar isso aqui? Porque, note, isso aqui, essa primeira linha, a menos da constante é psi de n mais 1. Sim? E se eu tenho psi de n mais 1 aqui, vezes o cn, módulo ao quadrado que vai aparecer, eu posso trocar por isso? Posso. Mas isso aqui aparecia onde? Essa combinação menos mais ou mais menos? Aparecia na Hamiltoniana. Se você se lembra da aula passada, né? A Hamiltoniana a gente ficou um tempão ali para escrever que o operador hamiltoniano, ele é a menos dessa constante aqui, a mais mais meio, ou a mais menos meio. Sim? E, bom, essa é a equação de Schrödinger, né? A energia a gente já calculou, isso é H cortado ômega n mais meio, então leia a primeira linha aqui, ó. Mais menos, mais meio. Esse H cortado ômega aqui pode cortar, né? N mais meio, então esse mais meio com mais meio vai cortar, vai sobrar simplesmente N, ó. Essa é a primeira linha, tá? Leia a segunda linha, menos mais, né? Esquece esse H cortado ômega. Menos mais, menos meio eu posso passar para o outro lado e fica menos meio com, né? Ele fica mais meio dá N mais 1. Tá claro? Okay. Então essas duas combinações aqui dão resultados diferentes. Então, por exemplo, isso aqui é psi n mais 1 vezes psi de n mais 1 vezes cn. Então vai ficar cn ao quadrado. Eu estou lendo a primeira linha daqui, que eu estou usando esta expressão aqui, ó, né? O a mais atuando em psi n, né, vai ficar complexo conjugado, né? Vai ficar o complexo conjugado do Cn, que vai pegar esse outro Cn aqui sem complexo conjugado, vai me dar Cn módulo ao quadrado, certo?
vai ficar o psi-n mais 1 duas vezes aqui. Uma complexificada, outra não. Então, psi-n mais 1 ao quadrado. Tá? Ok. Mas o mais tinha dado, né, primeira linha, o mais tinha dado menos mais. Mas o menos mais atuando em psi-n, né, menos mais atuando em psi-n, isso é psi-n de novo a menos dessa constante n mais 1 que eu posso tirar da integral. Ó. Sim? Ok. E voltou a ser psi-n módulo ao quadrado. Bom, isso aqui é 1. Eu estou construindo eles de maneira a estarem normalizados. Aqui também é 1. Então, o que eu descobri nessa primeira linha? Que Cn ao quadrado é igual a n mais 1. Então, na verdade, o que eu descobri foi que Cn é a menos de fase raiz de n mais 1. E mesma coisa você pode fazer para o menos aqui. Então, isso aqui é psi de n menos 1 dn módulo ao quadrado. Mas aí você vai na outra, que é mais menos. É a outra linha aqui. Ó. Mais menos. Quando é menos aqui embaixo. Né? Então, aqui, ó, mais menos vai ganhar n. Ó. Então eu descobri que o dn, na verdade, é raiz de n. Sim? Esse d aqui eu nem precisava fazer, eu estou fazendo aqui só para completeza. Sabe? Okay? Então volta lá com esse Cn. Quem era o Cn? Né? O Cn volta aqui para o começo. Ó. Então, o operador de levantamento atuando no estado n, dá o estado n mais 1 com raiz de n mais 1. Passa esse raiz de n mais 1 para baixo aqui. Ó. Então, você descobriu que psi de n mais 1 é 1 sobre raiz de n mais 1, é 1 sobre Cn. Né? Com o a mais atuando no psi-n e analogamente aqui com 1 sobre dn aqui para o a menos. Sabe? Esse outro aqui não está me interessando muito. Vamos abrir essa expressão aqui algumas vezes para entender quanto que vale a constante lá do começo, o AN, né? Estou chegando nela. Né? Por exemplo, faça n igual a 0 aqui, vai ficar psi1. Né? 1 sobre raiz de 1, bom, você já pode assumir com isso, mas eu vou escrever isso aqui de propósito. Né? A mais atuando no psi0, que é o que você já fez, a gente fez já. Né? Para você achar o primeiro estado excitado, né? Partindo do estado fundamental, simplesmente basta atuar com um a mais. Certo? Eu estou carregando esse 1 sobre raiz de 1, você já vai entender por quê. Então agora faça n igual a 1, ou seja, dá psi2. Né? Faça para n igual a 1 aqui. Ó. Vai me dar psi2, 1 sobre raiz de 2. Está aqui, ó. 1 sobre raiz de 2, a mais atuando em psi1. Mas psi1 pega da linha de cima aqui, ó. Né? Já tem um a mais. Vai ficar com outro a mais aqui, outro operador, que é um operador ao quadrado. Raiz de 1 com raiz de 2 embaixo. Ó. Certo? Agora faça para n igual a 2, vai me dar psi3. Né? N igual a 2 vai me dar 1 sobre raiz de 3, está aqui. Ó. Um outro a mais, mas isso está atuando em psi2. Psi2 está escrito aqui na linha de cima. Ó. Certo? Então vai me dar a mais ao cubo. Aí raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 1. Né? Dá 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 3 fatorial. Né? Eu fiz psi4 aqui, mas isso é 4 fatorial e assim por diante. Então você descobriu que o AN é, na verdade, né? 1 sobre raiz de n fatorial. Então, o exemplo da aula passada, a gente descobriu que o A1 tinha dado 1. É o único caso que dá 1. Né? Certo? Que 1 fatorial é 1. Né? A2, por exemplo, vai me dar 1 sobre raiz de 2. Você já deve ter feito isso, né? Na lista 6, acho. Né? Eu deixei para você fazer na lista 6. Tá? O A3 vai ficar 1 sobre raiz de 3 fatorial e assim por diante. Então a gente descobriu quem é o psi, né? O enésimo estado a partir do estado 0, atuando n vezes aí com o operador levantamento e a normalização correspondente. Tá? Legal. Então achamos todos os estados partindo do estado fundamental. O que falta a gente mostrar? Né? Falta a gente mostrar que eles são ortogonais. Sim? Okay. A gente fez, vocês fizeram exercícios aí, né? Por exemplo, fizeram com psi1, fizeram na mão isso. A gente pode fazer de uma vez por todas. Tá?
Como é que eu faço isso de uma vez por todas? Eu vou partir então dessa combinação aqui, ó. O A mais e o A menos atuando em psi-n, né? Aqui não são iguais, eu quero que sejam diferentes, certo? Se forem iguais, vai dar 1. Sim? Okay. A gente já está supondo isso, a gente acabou de usar isso para achar um AN, né? Certo? Então, caso M igual a N, já é igual a 1 automático, por construção. Eu só preciso mostrar que quando M não for igual a N, vai ser 0. Tá? Só preciso mostrar que eles são ortogonais quando eles são distintos. Sim? Tá bom, vou começar com essa combinação aqui. Ó. A mais, A menos atuando em psi-n, né? Se você voltar lá para trás, A mais, A menos atuando em psi-n é N vezes psi-n. Posso tirar da integral. Sim? E aí eu fico só com a integral que eu estou procurando. Certo? Okay. Por outro lado, eu posso passar pelo teoreminha, né, da equação 1 ali, eu posso passar esse A menos que está atuando. Desculpa, eu tenho que passar o externo. Né? Eu não posso tirar esse do meio aqui, não. Eu já ia fazer bobagem aqui. Eu tenho que ir tirando os da esquerda primeiro. Eu posso passar esse A mais para atuar no psi asterisco M. Então ele vai ficar A menos dentro da conjugação. Sim? Dentro do complexo conjugado, ó, tá? Pelo teoreminha, essa equação 1. Sim? Mas menos, né? Menos, eu ainda não sei quanto dá. Então eu vou passar de novo, usar de novo o teorema e vou passar agora esse A menos que restou aqui para cá, vai ficar A mais. Né? Mas mais e menos a gente acabou de ver, isso é N vezes, né? Aqui no caso vai ser M vezes, está atuando em psi-m, vai ser M vezes, né? Ficaria M asterisco, mas você sabe que M e N são inteiros, né? Certo? Então não tem necessidade nenhuma. Isso aqui é M vezes psi-m, então M saiu da integral, ficou psi-m, psi. Então, compara, se você comparar essa linha aqui, ó, N vezes a integral, M vezes a mesma integral, ou N é igual a M, sim, que nesse caso é 1 por construção, a gente construiu aquela constante de normalização, né, de propósito ali, para que isso fosse igual a 1 quando M for igual a N. Tá? Agora, se o M não for igual a N, o único jeito dessas duas linhas serem iguais, então, por exemplo, eu tenho 2 aqui, 2 vezes uma integral. Aqui eu tenho, sei lá, 7 vezes a mesma integral. Como é que essas duas coisas são iguais? Só se essa integral for 0. Tá? Ok? Então está provado que essa integral, na verdade, é um delta de Kronecker. Certo? Okay. Agora, provado isso, a gente tem todo o ferramental. Né? Provado a ortogonalidade mais, na verdade, está ortonormalizado, está normalizado a 1. Né? Sim? Então, ortogonalizado a 1, então é ortonormal. Né? Certo? Se ele é ortonormal, vale o truquezinho de Fourier. Sim? Okay? Da onde que veio esse truque? Faça t igual a 0 na expansão aqui. Né? Então, soma essa fase. Né? Você multiplica dos dois lados por psi asterisco com outra letra, vai aparecer ortogonalidade, etc. E você tira esse CN aqui de dentro da soma. Né? Certo? Esse é o truque de Fourier. Sim? Então, vale essa expressão aqui para calcular os coeficientes. Calculados esses coeficientes, você já tem a resposta final da equação de Schrödinger. Sim? Mas esses coeficientes vão continuar somando igual no caso do poço quadrado infinito. Né? Eles vão continuar com soma dos seus módulos ao quadrado igual a 1, então, portanto, eles têm interpretação probabilística. De fato, eles são, na verdade, a probabilidade de você medir, né? Você tirar uma energia EN aí do seu estado psi. Tá? Ok? Então, vale todo o ferramental que a gente já tinha antes. Eu só não provei completeza aqui, depois a gente vai provar isso mais pra frente. Tá? Ok? Beleza, vamos fazer um exemplinho disso. Agora que a gente tem mais
ferramentas, né? Agora que a gente tem a forma geral do estado, dá para calcular mais coisas, né? Então, por exemplo, calcular o valor esperado da energia potencial para o enésimo estado. E isso aqui é terrível se você não tem essas ferramentas aqui que eu vou te mostrar, né? Por exemplo, se eu peço no estado 50, o Griffiths até tira o sarro, né? Você vai calcular psi50 aplicando o operador? Não, né? Tá? Você calcula isso como? Né? Como é que eu respondo isso? Bom, o valor esperado desse operador aqui é o valor esperado da sua expressão clássica, né? Meio m ômega ao quadrado, eu posso tirar da integral, né? Fica sanduichado aqui o x chapéu ao quadrado, né? Certo? X chapéu pode escrever simplesmente x, aqui a gente sabe que é um operador de multiplicação, né? Sim? E você pode ir calculando aos poucos, por exemplo, para o estado fundamental, n igual a 0, você vai lá e olha que era gaussiana, né? Para o estado 1 e assim por diante, mas se eu pedir, sei lá, o estado 50, você estava ferrado, né? Como é que eu calculo isso de uma vez por todas? Sim? Então, tem uma maneira maravilhosa de se fazer isso, que é o seguinte: volta para a definição dos operadores de escada, né? Operador levantamento e abaixamento, né? A gente tinha definido eles dessa forma aqui, como essa combinação entre o operador posição e o operador momento, certo? Por exemplo, se você somar a mais com a menos, o P morre, sim? Menos IP com mais IP vai desaparecer. Eu vou ficar com 2m ômega x chapéu, que é praticamente o que aparece aqui embaixo, aqui, né? Então, na verdade, eu vou ganhar uma raiz em cima de 2m ômega, vai ficar uma raiz de h cortado embaixo. Passa isso para o outro lado. Passou para o outro lado, você achou x chapéu, tá? Então, o x chapéu a menos de uma constante aqui, isso é a soma desses dois caras. E o P chapéu vai ser a subtração. É só inverter essas relações aqui, tomando cuidado, que eles são operadores, cuidado, sim? Tá? Então, escrito, né, tanto x quanto p como função do a mais e do a menos, você consegue calcular as coisas facilmente, tá? Então, eu estava querendo calcular o quê? O valor esperado a menos da constante aqui de x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? X chapéu ao quadrado vai ser, né? Lógico, vamos multiplicar constante com constante, vai ficar h sobre 2m ômega. E eu vou fazer, então, faça mentalmente comigo aqui, ó. A mais com a menos, né? Eu vou elevar ao quadrado, vai ficar a mais com a mais ao quadrado. A mais com a menos, ok. A menos com a mais, isso aqui é igual, não é igual. Não é igual, esses caras não comutam. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, não existe mais isso. Sim? Só existe em álgebra comum. Só existe em números. Isso aqui são operadores diferenciais, então você tem que escrever a mais a menos a mais, tá? É lógico, o menos com menos você pode escrever de uma vez só, a mesma coisa, o a mais pode escrever de uma vez só. Qual é a vantagem disso? Bom, vamos voltar lá para o valor esperado que a gente queria calcular, né? Essa constante aqui vai combinar com essa aqui, né? Vai cortar o m, o ômega vai simplificar para 1, já tem meio com meio, vai me dar h cortado ômega sobre 4, certo? Então, eu tenho, dentro aqui dessa integral, eu tenho quatro operadores aqui atuando em psi, certo? Então, por exemplo, a mais duas vezes, eu vou subir a menos da constante, a n que a gente calculou aqui, eu vou subir isso aqui, psi para psi mais 1, para psi mais 2, certo? Ok? Então, a menos da normalização, isso é psi mais 2, mas eu tô fazendo um produto com o psi. Então, psi com psi mais 2, eles são ortogonais, essa integral dá 0, sim? Certo? Por exemplo, psi0 com psi2, você fez isso na mão, você mostrou que isso deu 0, sim? Ou então, sei lá, psi1 com psi3, dá 0. Sim? Mesma coisa esse a menos aqui aplicado duas vezes. Eu vou baixar duas vezes. Vai baixar duas vezes? Sim. Então, na hora que eu fizer a contração aqui, o produto escalar com um cara que continuou no mesmo nível, vai dar 0 também. Tá? Então, só sobram justamente esses dois termos do meio contribuem.
tá? Mas A mais com A menos, atuando em psi-n, dá N, sim? Pelas formulinhas aqui para trás, ó. Certo? E o menos com mais dá N mais 1. Então são esses dois aqui. Esse aqui vai virar N, certo? Tá aqui, ó. Tem a constante aqui na frente. Né? Vai sobrar psi com psi, asterisco, mesma letra ao quadrado, vai dar 1. Então não precisa nem mais escrever. Menos e mais dá N mais 1. Então isso aqui dá 2 vezes N mais 1. Eu vou tirar esse meio. Certo? Vai ficar um quarto cai para meio aqui. Eu tirei o 2 aqui. Né? Então isso fica 2N mais 1. Melhor. N mais meio com 2 para fora. Tá? Mas esse termo aqui é energia do estado, do enésimo estado. Né? Ou seja, o valor esperado da energia potencial para o enésimo estado excitado aí do oscilador harmônico, né, é metade da energia desse estado. Tá? Mas isso já acontecia classicamente, é muito bacana isso. Né? Se você já trabalhou bastante, né, com MHS, aí, né, um oscilador harmônico simples, né, você já vê esse fenômeno acontecendo mesmo classicamente. A energia potencial, metade dela, na média, né, metade da energia total é potencial, a outra metade, lógico, vai ser o quê? Cinética. Sim? Okay. Isso acontece sempre? Não. Isso é uma particularidade do oscilador harmônico. Tá? Isso acontece tanto quanticamente quanto classicamente para o oscilador harmônico. Para outros sistemas isso não acontece em geral. Tá claro? Muito bem. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.